A melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Estamos de volta para falar de informação na área policial. Olha só que a polícia prendeu um casal suspeito de feminicídio, ameaça e roubo. Esse caso foi em fevereiro, mas a polícia só conseguiu localizar esse casal recentemente. E olha como aconteceu. Eles estavam morando na casa da vítima de favor e, segundo as investigações, o homem feriu essa pessoa, que é dona da residência, com facadas a mando da companheira, que também foi presa. Olha que situação, né? Estavam morando na casa e acabaram ferindo essa pessoa e tentaram matá-la a mando dessa companheira. Os dois foram presos. O Rogério Costa tem mais detalhes desse caso. Vamos conferir. Nós estamos aqui no Tabuleiro, na delegacia especializada para atendimento às mulheres. Doutora Kelly Cristina está aqui conosco, é a delegada, e vai explicar aspectos desse caso que chamou a atenção de todo mundo. Um cidadão que morava de favor em uma casa, pelo menos essa é a informação que chegou, ele e a esposa acabaram agredindo alguém da casa, acho que a proprietária da casa, a tentativa de feminicídio, ameaça e roubo de celular. Tudo isso num pacote só. Pelo menos é dessa forma que a polícia, doutora, conseguiu apurar e elucidar parte dessa agressão que essa mulher sofreu. Foi por ciúme? O que foi que houve? Boa tarde. Na realidade, no mês de fevereiro do presente ano, a vítima encontrava-se no interior de sua residência quando foi surpreendida pelo autor material, o qual, servindo-se de uma faca, desferiu vários golpes, atingindo-lhe principalmente a região da cabeça. Para tal finalidade, ele contou com a participação de uma então amiga da vítima, que morava de favor em sua residência. Na ocasião mesmo que os parentes da vítima chegaram, porque foram avisados por vizinho que alguém havia pulado o muro e estava havendo muito barulho. Então, na ocasião que a irmã da vítima, juntamente com o cunhado, chegaram na localidade para prestar socorro, ver do que se tratava, a própria, então, amiga da vítima, que morava de favor, aparentando muita tranquilidade, segundo os parentes da vítima, negou que a vítima se encontrava em casa e se negou também a abrir o portão. Não é isso? Então, em seguida, o próprio investigado corroborou que quem citou, quem fez nascer a ideia criminosa foi essa amiga da vítima, porque tensionava ficar se apropriar da residência dela. Então, foi basicamente isso. Assim que tomamos conhecimento do fato, realizamos vários depoimentos de testemunhas, de parentes da vítima, e, com base nisso, representamos pela prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido na tarde de ontem. Inclusive, se não fosse a intervenção da irmã e do cunhado, ela poderia ter morrido, poderia ter sido assassinada. Com certeza, Isso fica provado, inclusive, pelo fato do investigado ter feito a vítima de escudo humano para conseguir fugir do local. Assim que os parentes chegaram lá, o cunhado, ao presenciar que ela estava sendo assassinada, armou-se de um facão e pulou o muro da residência. Foi nessa ocasião em que ele fugiu do local, utilizando a vítima como escudo. E essa pessoa que estava morando de favor, juntamente com a vítima, ela também vai ser presa? Ela tem participação direta ou indireta no crime? Ela tem participação direta, inclusive é o que tudo indica como mandante também, além de lá no local ter ajudado, auxiliado o autor, quando negou que a vítima se encontrava lá. Ela se omitiu totalmente também com relação à possível prestação de socorro, tudo isso demonstrando o envolvimento dela no crime. Ela já se encontra presa, foi presa ontem, no final da tarde. Um caso que chamou a atenção. A princípio, será que tem algum envolvimento entre eles, algum triângulo amoroso, alguma coisa? Nada disso. A ambição era pelo imóvel, para se apossar do imóvel da vítima. Ela sofreu uma série de agressões, a faca, a arma branca na cabeça, mas graças à intervenção de familiares ela foi atendida, socorrida, conseguiu sobreviver. Resta agora aos acusados responder na justiça, porque fatalmente eles serão pronunciados e terão que responder na justiça sob acusação de feminicídio, roubo e ameaça. Do Tabuleiro para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa.
E olha, agora a gente vai direto para a Delegacia Geral da Polícia Civil, onde está o repórter Rogério Costa. E a Polícia Civil ela vai fazer uma coletiva para falar mais detalhes da Operação São Luís, que deflagrou nessa manhã uma ação para cumprir mandados contra suspeitos de integrar facções criminosas, tanto do Comando Vermelho como do PCC. O Rogério Costa está lá neste momento. A gente vê agora o delegado que vai fazer essa coletiva agora. Rogério, bom dia. O delegado já falou alguma coisa, Rogério, com relação às prisões? Aumentou o número de presos que estavam em 4 nessa manhã? Bom dia. Muito obrigado. Obrigado você, Carol. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil e vamos trazer, então, o delegado Igor Diego, que esteve à frente da Operação St. Louis, que cumpriu 40 mandados contra facções criminosas em Alagoas. 12 de prisão, 28 de busca e apreensão. Ele está prestes a iniciar o relato, fará um relato inicialmente e em seguida ficará disponível para responder as perguntas. Vai começar exatamente agora a coletiva com detalhes a respeito dessa operação que combate organizações criminosas na região norte de Alagoas, região metropolitana, São Luís do Quintude e Paripueira. Ocorreu na cidade de São Luís do Quintude, Paripueira e Barra de Santo Antônio, cujo objetivo era desarticular duas organizações criminosas que atuavam, sobretudo, na cidade de São Luís do Quintude. Uma organização criminosa atuava na parte alta da cidade e a outra na parte baixa, uma ligada a uma facção. São organizações criminosas distintas, ligadas a facções distintas, e que existia uma disputa pelo tráfico de drogas entre essas duas facções na própria cidade de São Luís do Quintude. E alguns homicídios que aconteceram lá na cidade foram em decorrência dessa disputa pelo tráfico de drogas, pelas biqueiras lá dessas organizações criminosas. Importante dizer que essas investigações se iniciaram em junho de 2024, ou seja, faz um ano que nós iniciamos essas investigações e a operação de hoje foi justamente para cumprirmos esses 40 mandados judiciais, sendo 12 de prisão e o restante de busca e apreensão. 8 pessoas foram presas, 8 pessoas foram presas. Dessas pessoas, nós tivemos aí 4 flagrantes, pessoas que foram encontradas com arma de fogo, com dinheiro e com drogas e munições. Então, a organização criminosa, ela estava bem armada, praticando homicídios nas cidades, foi o que chamou a atenção inicial das nossas investigações, e, via de regra, os crimes de homicídios estão ligados ao tráfico de drogas. Foi preciso aprofundar essas investigações, e com o aprofundamento a gente conseguiu identificar cada membro dessas duas organizações que estavam atuando na região. Além das prisões, um dos indivíduos reagiu à busca e apreensão realizada pela equipe do 8º Batalhão da 8ª Companhia, e, diante disso, houve um confronto e ele veio a óbito. Esse indivíduo que foi a óbito, ele já tem passagem por roubo e por homicídio, e era uma das pessoas com grande influência em uma das organizações criminosas que nós prendemos os membros no dia de hoje. Essas prisões foram importantes porque a cidade de São Luís do Quintude estava sendo aterrorizada por esses indivíduos. Então, mais um trabalho que foi coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, por determinação do secretário Dr. Flávio Saraiva, do delegado, que é o chefe da inteligência, o Gustavo Henrique, e foi executada pelas Polícia Civil e pela Polícia Militar. Essa investigação feita pela DRAC, e toda a Polícia Militar, basicamente, do estado de Alagoas, voltada à região de Maceió e do Litoral Norte, participou da operação, e também integrantes da Polícia Civil da DRAC. Diante disso, um vasto material foi apreendido. Esse material, essas armas de fogo, foram 5, 2 espingardas, 2 revólveres e uma pistola.
várias munições serão encaminhadas para a perícia, para que a gente possa fazer um confronto balístico com esses homicídios que aconteceram e saber se esses homicídios de fato foram praticados com essas armas de fogo. Com relação ao material entorpecente que foi apreendido, também será encaminhada à perícia, em que pese já ter sido feito um laudo provisório, e o valor que foi apreendido, hoje nós apreendemos aí em espécie cerca de R$13 mil em espécie que estava na casa de um dos envolvidos, membro de uma dessas organizações criminosas. Então, basicamente, essas são as informações. Nós estamos ainda com alguns foragidos, 2 indivíduos, 2 alvos diferentes em que nós fomos. No momento em que chegamos à residência, eles conseguiram fugir pela mata. Empreendemos diversas diligências com o objetivo de localizá-los, mas até o momento eles não foram presos e continuamos com a operação. Há pouco tempo chegou mais um flagrante com uma arma de fogo de um dos indivíduos que tinha tentado fugir inicialmente com essa arma e a gente conseguiu abordá-lo e ele foi preso também. Então, vários desses indivíduos têm passagens por roubo, têm passagens por homicídio e também por tráfico de drogas. São pessoas, em sua grande maioria, que já têm essa reincidência na área criminal. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. A primeira, Maria Maciel. Obrigado, boa tarde. Em relação à função desses criminosos que foram presos, esse que morreu tinha uma certa influência, os outros também eram líderes ou apenas participantes dessas organizações? Sim, são 2 organizações, um líder foi preso no dia de hoje, esse que veio a óbito, ele tinha a função de braço armado do tráfico, ele também já tinha praticado roubos lá na localidade, também já tinha crime de homicídio, uma vez que na disputa pelo tráfico de drogas ele também já cometeu homicídio, que já está esclarecido esse homicídio, e a função dele era justamente garantir, com o poder bélico, de que as bocas de fumo que essa organização criminosa dominavam lá na parte alta da cidade não iriam ser invadidas por outros traficantes. Delegado, a gente tem visto muitos crimes naquela região, na região norte, né? E, evidentemente, as facções estão se regionalizando cada vez mais. A gente tem percebido também muitos jovens, né, que desapareciam de uma maneira bastante misteriosa, sobretudo na região de São Miguel dos Milagres. Essas operações tendem a se expandir também na região norte? Sem sombra de dúvidas. Nós já sabemos do problema que tem ocorrido na região norte, de Maragogi até São Miguel dos Milagres, passando ali por Porto de Pedras. Já fizemos algumas investigações lá e operações também. Prendemos indivíduos que tinham praticado crimes bárbaros lá, de homicídio, inclusive, a mando de facção criminosa. E, dessa vez, viemos um pouco mais para perto da capital, para a cidade de São Luís do Quintum, de Paripueira ali, porque era o foco dessa operação em si. Mas nós temos, sim, um trabalho que vem sendo realizado lá no litoral norte em relação a essas outras cidades. Importante dizer que esses crimes de homicídio ou desaparecimento, via de regra, é apurar o que é de mais abrangente, ou seja, a organização criminosa, não o crime específico ali de homicídio. Muitas vezes, as provas que nós produzimos em relação a essas organizações criminosas, nós pedimos como prova emprestada para encaminhar para a delegacia local, uma vez que tem a comprovação ali de um crime de homicídio. É o caso dessa daqui de hoje. Durante as nossas investigações, que já duram um ano, iniciaram em junho, a gente conseguiu verificar a prática de vários crimes. E agora, quando a gente manda para o Poder Judiciário, a gente pede prova emprestada, é como se chama, para encaminhar para as delegacias locais, para que essas delegacias também possam indiciar esses indivíduos pelos crimes que eles tenham cometido lá na localidade. Delegado, a gente sabe, né, que essas organizações criminosas são de âmbito nacional, né? Qual foi o perfil dessas pessoas que foram presas? Existe o envolvimento de menores? Essas pessoas vieram de fora e se instalaram lá? São pessoas locais? Boa pergunta. De fato, essa questão de facção é um fenômeno nacional, né?
em que pese ser nacional, as organizações criminosas em si, elas são locais também. E no caso dessa organização criminosa, ou melhor, dessas duas organizações criminosas, elas são locais de pessoas que moram lá na cidade, mesmo de São Luís do Quitude, Paripueira e Barra de Santo Antônio, e elas tinham essa relação do tráfico entre elas. E uma cidade estava sendo dominada por duas facções criminosas. Pelo que nós apuramos, esses dois grupos eram quem estavam atuando, disputando ali. Então, com a prisão desses indivíduos, tanto de uma organização quanto de outra, a gente crê que vai dar uma baixa na criminalidade muito grande ali naquela região. Então, respondendo à sua pergunta, em que pese ter um caráter nacional, essas organizações criminosas, essas facções, essas duas organizações, frutos dessa nossa operação de hoje, elas são locais. Rogério Costa, TV Gazeta News. Boa tarde, delegado. Essas facções, a polícia realizou a operação e enfrentou integrantes de duas facções. Exato. Elas são rivais, efetivamente. Nesse momento, o senhor falou uma na parte alta e outra na parte baixa. Há uma espécie de pacto entre elas para dividir a cidade? Essa é uma primeira pergunta. E os crimes que estão relacionados a esses grupos, eles são de pessoas usuárias ou por disputa de espaço? Boa pergunta. De fato, durante as nossas investigações, o que ficou comprovado foi a disputa, né? A disputa entre os grupos, em que pese haver informação aí de união em locais, em determinadas localidades, em relação a essas facções criminosas, o que nós temos visto aqui em Alagoas ainda é disputas territoriais entre eles, entre os grupos. Com relação à segunda, de fato, as pessoas que cometiam crimes mais violentos não eram usuários, e sim membros da facção criminosa. Muitas vezes o crime violento era praticado pelas pessoas que nós identificamos como sendo o braço armado do tráfico de drogas, aqueles que têm o dever, a obrigação, a lei de garantir a manutenção das bocas de fumo em determinados locais para que outros traficantes não venham tomar aquele mercado ilícito. Gente, mais alguma pergunta? Encerrar a coletiva com o delegado Igor Diego. Obrigado a todos. Obrigado, então. Deixa eu só pegar uma palavrinha aqui do delegado Igor Diego, só para a gente fechar. Há mandados ainda sendo cumpridos. Sim, há mandados ainda sendo cumpridos, a operação ainda está em andamento e até o final prender os demais foragidos. Esses elementos que foram presos, eles podem revelar, eles são uma célula importante do tráfico na região, como o senhor citou, que a polícia está trabalhando também em outros municípios, além desses que foram uma operação. As duas ações criminosas, o foco delas era ali em São Luís do Quitude, Paripueira e Barra de Santo Antônio. Não vislumbramos nesse momento elo com os demais criminosos de outras cidades. Ok, delegado, muito obrigado. Qualquer novidade, nos informe. Sim, passaremos as informações e continuaremos aí com o trabalho, e a Polícia Civil está à disposição de todos os senhores. Muito obrigado, delegado Igor Diego, que trouxe, portanto, fatos novos a respeito da operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil de Alagoas e que conseguiu realizar 8 prisões, ainda 2 prisões a serem feitas, além de apreensões, drogas, armas, munição. Tudo isso foi resultado da Operação St. Louis, realizada pela Polícia Civil, com 40 mandados entre busca, apreensão e prisão sendo cumpridos na manhã de hoje. Da Delegacia Geral da Polícia Civil para a Central Gazeta de Notícias ao vivo, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. E você acompanha todos os desdobramentos dessa operação, possíveis prisões que podem acontecer, ainda tem 2 mandados a serem cumpridos. Você acompanha na Gazeta Web, gazetaweb.com, e também na nossa programação da Gazeta News, no Gazeta News edição da tarde também. Então fica ligado, porque podem ter novos desdobramentos dessa ação. Então você acompanha durante toda a nossa